deixando uma propagandinha para todo mundo, né? Que é o custo-benefício, que deixando assim sem minha cara agora, acabei de acordar, né? Coloco no pretinho, não tem disso não. Minha cara pode ser usada, você pode usar pelada, vestida, suja, qualquer maneira. Eu já tenho que estar preparada para esse tipo, que o que é a gente entender a roupa rasgar, tirar o que é tirar a roupa do corpo para ajudar os outros, entender a produção das coisas, como a gente é, pobreza, riqueza, não significa que está tudo pendurado no corpo. Há alguns critérios modernizados que as pessoas acham que isso implica em você, né? Nossa, não calculou aquela roupa daquela festa ali, seria ficar rico ou ficar pobre. Tem muito umas coisas assim, entendeu? Alguma coisa não se dá conta que ao longo do tempo a gente perde. Quando a gente pensa como tentar agradar o tempo todo, não ter tanta perda o tempo todo, o que é a luta para vida eterna, plenitudes infinitivas aterrizadas, que é a modernidade, que a gente não se perca da ortodoxia naturalizada como, né, o que é o fator natural perante, não necessariamente falar, o sujeito é natural, outro é artificial. Laboratório, paredes fechadas, é artificial. Um campo aberto entre, né, propriedades fundamentais, literalmente alquimizadas, que é o momento da criação, a procriação, tudo aterrizado dentro de um campo natural já tem essas propriedades literalmente complexas, que é a quem atribuir subsistenciar entendimento sobre elas, água, fogo, terra e ar, a reatividade de tudo, né? Em que momento vira o mesmo componente, vira medicação, a quem atribui veneno, dosagem, quando a gente avalia todas as coisas. A quem justifica trabalhar na área de exata humanas, quando você trabalha com a matéria-prima, que fica até então dizer que trabalha-se com coisas mais fáceis, com coisas mais fáceis de manusear, tipo bicho, que você no mais algum momento ainda pode matar, largar para lá, fica mais fácil, ou jogar em algum lugar, do que matar alguém, se fosse, né? Dizer como em campos de guerra, e não necessariamente, o que virou responsabilidade para pessoas em grandes populações, lugares sobre câmeras, fora de câmeras, qualquer coisa que hoje implica desigualdades entre cadeia aberta e cadeia fechada, em trabalho que justifique sanidade e não sanidade, genialidade. O que é um Estado papal, o que é um Estado não papal, o que é condecorar isso perante ateísmo, perante religiosidade laica, ortodoxa, todas as coisas. Eu tenho uma impostação muito enorme perante um trabalho absurdamente extenso. Ele tem temas que vão de, né, o que é, quando virou necessidade de apontar, de correr de pecado ou justificar querer precisar alguém viver, o que desnaturalizou como necessidade de comprovação perante o que apontaram como politeísmo, monoteísmo, ateísmo, poligamia, monogamia, incongruência sobre regimes de regras, incongruência sobre regimes de liberdade. Eu coloco-se pautas máximas entre regimes apontados, a guerra entre direita e esquerda, capitalismo, comunismo, fascismo, nazismo e todas as condições tribais não catalogadas, em que momento viram um platô de leite derramado, fala já é inafiançável, já é pecador, já é criminoso, como seguir, por que Deus permitiu, então nem Deus. Aqui em Cristo, o que é macho, o que é fêmea, quando colocar de onde vem o pecado original ou a originalidade que se comprove perante os meios inéditos, sem você perder a sua autenticidade perante o que é anatomização, né? Fala, nossa, em determinado momento as coisas eram maiores, Deus já estava ali, independente de firmar a divisão das coisas, mas em alguns momentos água, terra, fogo e ar, sobre condições colocadas diretas e indiretas perante a vocacionalidade. Esse tem mais vocação, esse não tem. Esse tem mais técnica, mais metodologia, mais científico. Esse é mais exato, esse é mais humano. Muitas coisas ficam mal explicadas. Entre direitos e deveres, inclusive, que comprove a sua sustentabilidade independente. O que vira câmbio para quem? Aí se viveu, não roubou, mas naquele lugar eles não conheciam isso, vendeu a preço de banana, comprou a preço de banana, ficou rico da noite para o dia. Tem toda uma minuciosidade que você categorizar transferência de herança, justificar temporalidade corrida,
que é amar Deus acima de todas as coisas? Mandamentos, pecados capitais, capitalizados, não necessariamente pecados, ou quando a coisa precisamos de matar, onde tiro não põe, como é que faz? Né? Ah, beleza, é bonzinho, reza, tal, mas custa uma fortuna. A doença, quem justifica quando escolher saúde e doença, ou entre protocolos profiláticos que dependem de fazer a coisa andar. Se é para um, não é para outro. Quem domina a singularidade é convidado à morte e vem de outra vida e não necessariamente. O que atribui o correntismo, a energia sem fio, com fio, que a pessoa responda a compreender o milagre, a cruz, entre paradigmas e paradoxos, o fator ressurreto naturalizado como ressurrei sensorível. Meu trabalho é muito extenso perante o que é um elixir da nova vida, a pedra filosofal, o que é um cálice, o que são relíquias, que na sua casa vira produtos de relíquias e não necessariamente, ainda que você não veja a imagem, ainda que você veja a imagem, nós temos responsabilidades muito grandes sobre desacatar alguém. É mais fácil entender sem imagem ou com imagem o que isso vira quando não queremos, entre imagem e não imagem, de comprovar fé renaturalizada, como entre morte e vida, ou espiritualidade corrente, que num dado momento, sobre as maiores distâncias, qual é a primeira condição sensorial que a gente sabe usar sem desacatar a fé e mesmo acreditar? Para que sabemos ir tão longe e justificar cumprimentos aterrizados, aparentemente nem saindo do lugar, né? O que é um ato matemático, abstratual, como materializado, que implica você estar em você e saber fazer um testemunho, como o que é um correntismo físico, químico, e todas as condições aparentemente colocadas como arrastos de cargas coisificadas, bens duráveis e não duráveis. Eu avalio todos os meios de produção, o que é um... Coloquei tudo isso no tempo. Fala, Diana. Diana, você... 3, 2, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas, 3 suítes. Hoje é aquele dia de pouquinho de transição. Quantos pães? 3 suítes e 7 pessoas. Quando eu saí, eu não tinha visto. Não, tive folga não. Fiquei direto, acabei ficando à noite. Vim ontem também. Fiquei 2 horários anteontem. Fiquei e saí às 11, mas ele precisou ficar, eu acabei dobrando. Aí vim ontem também, tá? Eu não tive folga ainda não. Ontem a Júlia veio. Quando eu cheguei, foi o seu Oswaldo que estava aqui. Seis. Sobra, quanto sobra, né? Tá, 6 pães. Arrasou. Então eu faço tudo ao mesmo tempo, todos os dias, né? As pessoas que às vezes olham, pensam, será que é doida? Será que... Tem coisas que são muito incongruentes perante o uso de celulares, né? As pessoas que trabalham, como eu, até em academia 24 horas e meia-noite, como fiz Vitória, Aracruz e vários lugares, as pessoas são incongruentes perante a tecnologia. A gente às vezes adquire celulares com alta potência, automatiza, utiliza alguns recursos, como eu. Tem coisas que eu não sei usar, não tenho paciência para usar. Sempre peguei, era só na Globo, só naquele canal. Eu tenho coisas além da tecnologia, até que ponto eu não tolero e mesmo não respondo algumas coisas como particularidades literalmente singulares. A quem atribua genialidade, a quem atribua deficiência, isso é uma coisa estudada pelo meu modelo padrão, sobre adequação social comum e coisas que mesmo eu não concordo, que eu acho que só vira lixo cósmico, não virou fidelidade vocacional, não virou modernidade bem fundamentada. Quando a gente avalia, eu questiono praxeologias, responsabilidade de testemunho, metodologia científica, modelo padrão, que não é colocado sobre o valor do monoteísmo máximo. Quem coloca entende o que é, tem que se identificar como ser dotado de substancialidade original, além, independente de pais e filhos, que é o que é você justificar ser um pilar material divinizante,
que tudo é um milagre pela lógica das coisas e nós não temos, ainda que sejamos pessoas de capacidades astronautas, astrofísicas, astrológicas, chega um momento que não, convidado não dá pé para entender o valor que deve se dar à obediência como a liberdade perante as regras sustentáveis que o montante e o capital criacionista ele é muito maior, ele traz infinitivos de evoluções não pejorativizadas como o que é depender, dizer que são derivados de algum bicho ou não, mas de fato como as coisas vêm e vão para dizer como criamos, porque então comemos deles, né? Até que ponto algumas coisas são transferidas em partes, até onde buscamos a independência de comprovar a existência além do humano, dentro do humano, perante as propriedades fundamentais, que isso requer um entendimento genial perante a revelação, perante a abstratualidade que às vezes alguns não enxergam, exatamente para que não se roube, a plenitude do infinitivo, de você eternizar uma estática ou mesmo uma dinâmica perante a imortalidade, está entre os valores ortodoxais de questionar a singularidade como a repetição, todo trato, você tem que ter domínio relativista, né? Relativista perante o que são atalhos, dimensões, formularizações, além da capacidade, que antecedem a lógica, que procedem, né? Correntismo autossustentável, você tem que ter capacidade teórica, capacidade angular. Então, dentro da área de educação física, o que virou movimento para todo mundo? A quem atribui amadorismo, cultura, mas num dado momento eu sou absolutamente laboratorial. A quem justifica não precisar se impostar ateísta como religiosa, mas eu sou monoteísta, além do grau 33. Então, quer dizer, eu nunca tive que provar isso para ninguém. O meu protocolo de existência, fora ou dentro da área com corpo bonito ou não, significa quem somos perante a imagem e como testemunhos facilitam ou dificultam ou mesmo compartilham verdades sociais. Então, eu cataloguei todas as religiões, todos os pontos ateístas que levam em compra e venda e até onde o reino de Deus não é para vender nem para comprar. Ser rico não é sinônimo de miserável e de miséria como ser pobre. Também agrega os valores, não significa que um pobre seja caro nem barato no mercado, não necessariamente fiel. Tudo é riqueza e depende de você ser responsável perante as regras de um montante muito sistêmico, que é estar aterrissado no planeta, ou impostar perante a sideralização de entender física, corrente com fio, sem fio, espiritualidade. E quando isso agrega a condição da religião, você tem que entender o fator máximo da ressurreição. Pela Santíssima Trindade, a quem aponte a unilateralidade de deuses, macho, fêmea, ou unilaterais, ainda que eles estejam em capacidades muito além, você tem que entender aonde é uma versatilidade que não desacata homem e mulher, como até que ponto um padrão unilateral de dizer, justificar o valor da vida como algo absolutamente inacreditável, mesmo um milagre constante, de você entender o que são agudos e crônicos perante o valor do Espírito Santo da Santíssima Trindade, entre ter filho e não ter filho, sendo filho, constantemente sendo grávidos, e em que momento a perpetuação entra em pauta, a ida e a volta de Jesus e a radicalidade de Maria, que eu tenho em pauta. Todo o conhecimento minucioso sobre até onde a irrevogalidade, como a revogalidade de regras, justifica a receita cósmica, porque apontaram isso como o erro da cruz, a aba da cruz, usufruto e arbítrio, Deus descabido, porque senão ele teria arrumado, mas se você sabia, eu te dou liberdade, por que você mal fez? Então, entre o vestido pelado, a quem atribua corpolatria descabida ou não, que nos universos do corpo, que são as máximas a quem apontar narcisismo por inveja, por descabimento, por não querer que se não acontece com você, não acontece com o outro, né? Porque você tem que ter uma luta constante, o conhecimento total, você tem que entender o máximo disso. Pelado, vestido, desempregado, como se sustenta? Depende de quê? Fica desempregado porque trabalhando, quais são as máximas do esforço perante todas essas coisas? Ainda que, e outra coisa, bens preciosos, né? O corpo é um bem precioso, os bens preciosos são produtos divinos, mas você tem que entender quando
ouro entre transmutação e todos os metais que edificam você entender distâncias, comprimentos, infinitivos, explorações que justificam você conhecer todas as alturas, profundidades e lateralidades, tem valor de moral enorme, mas sobre a modéstia do corpo, né? O sangue, o que é ser um cálice, o que é questionar uma relíquia, né? Além do sangue, pelo sangue. Então essas coisas entre o que colocamos como categorização filosófica perante o elixir da nova vida, relações literalmente experimentais, perante produtos, substâncias, medicinações alternativistas, apontadas naturais, subjugadas artificiais descabidamente, se não tiverem controle, conhecimento e responsabilidade, não serve para nada, vira infidelidade para quem? Então eu tenho no que é a pedra filosofal, a capacidade de se impostar e falar de todas as formas, e atingir todos os públicos, nomenclaturar, subsistenciar as máximas de um trabalho categorizado como em peso de quando a Bíblia te auto-serpenteia, e não necessariamente quando a Bíblia é oral, é a projeção do corpo, quando o papel te chicoteia dizendo você fala desse e entre esse você também não fez, né? Ou você se esconde, que é segundo referência bibliográfica, que em terceiros ou qualquer coisa assim, quando num dado momento você tem que se impostar perante a sua oralidade, o seu testemunho, de estar silencioso ou entender o limite de falar com qualquer impostação, até onde esse atrito que chega, até onde é entendimento que unifica línguas, destitui o fracasso de a quem apontar traduções descabidas, até que ponto Deus dificulta línguas ao limite de permitir a fé para todo mundo e não necessariamente, quando inafiançáveis repetidores em função de coisas absurdamente graves que não devem existir, Deus pesa a mão e mostra que ele é a morte pela vida, a vida pela morte, como o que é um momento de explosão ou de ressustentabilidade temporal que destitui a condição de tempo e espaço. Não ela voltar novo, e até que momento ela voltar novo, vamos dizer, explodiu tudo, o sujeito perde a capacidade de ser mais menos perante uma condição de substância. Ele reage instintivamente, o mais com menos, o menos com mais, o mais com mais, o menos com menos. Quem são homens com homens, mulheres com mulheres, não necessariamente. O que eles convidam mudança ou entender se ainda existem outras possibilidades, se tornar mais fácil como bicho, qual parte, né? A maioria quer curtir tudo e não ter responsabilidade com nada, virou quem mata sem morrer, quem vira o criminoso de guerra literalmente que subjugado, entre grandezas e não grandezas, quem é o corpo silencioso, quem é o corpo gritante, perante todas as instituições, todas as formas de trabalho, quando implicar julgar ou responsabilizar pelas coisas, entre exatas, entre distributivas, cadeia aberta e cadeia fechada, regimes de portas abertas, regimes de portas fechadas, tudo entre macroatômicos e subatômicos, viram grandezas complexas que, inclusive, entre repetição e singularidade, de dizer, seu espírito está indo para trás, está indo para frente, a quem justifique está dentro de você 24 horas, se realmente sai dele e parasita em você, e por quê, né? O que são paradoxos e paradigmas. Isso tem relações quando a molécula da Santíssima Trindade é algo tão complexo que tem infinitivos que mesmo não destituem a pilarização do protecionismo que garante a vida eterna, que coloca como proatificação, né, o ato, singularidade e capacidade repetidora de se tornar degustador das propriedades fundamentais perante o corpo, de questionar se alma, corpo vem primeiro, como que isso é, né, a própria condição de você protocolar o corpo. Agora eu estou de quatro, agora eu estou em pé. O que são entre vértigo e horizontalidades, você justificar entre o bicho, entre a propriedade fundamental. Quem tem capacidade de entender que tudo é vivo, mas o que é vivo dentro de alguns protocolos. Estado de coma, quem entra em coma renasce com outras habilidades. Há quem justifique casos, para quem justifica para a psicologia. Acredita no milagre, se impostar no milagre, o que é o valor da conversão. E a ressurreição como um fator máximo. Eu tenho todos os protocolos em pauta. Eu utilizo todos os modelos de doença, de saúde, de singularidade, de repetição, que a moeda trindadiante corre. Você tem que justificar a temporalidade, a temperatura, o destempo e o protocolo que isso leva em máximas, você unificar a religião, unificar um regime de governo, e eu faço isso
esses trabalhos há muito tempo, que seria atingir uma máxima e sempre estar gravando, ou mesmo impostando como um ministério constante, né? Em algum momento, a criação, ela fala assim, vai lá naquele lugar, naquela tribo, ou apenas só deixa o milagre, falando ou não falando. Há quem justifique transferir a imagem, achar que é estática, achar que é dinâmica. Então eu tenho relações sustentáveis perante minuciosidades que implicou entender as ambições do corpo, como te apontam gorda, magra, aparentemente lúcida ou não lúcida, e eu tenho lucidez constante. Eu tenho domínio mimético constante, eu não fico doente praticamente nunca. Significa eu tolerar uma coisa, falar e me sacanearam demais, destituir das condições que são caras, que já foram fundamentadas, já foram edificadas, eu tenho que entender onde que está o erro e ressubsistencializar a desqueda, a gravidade, entender vazio, vácuo, espaço, tempo, temperaturas. Eu já postulei sobre todas as variáveis físicas, como um modelo de constante cosmológico. Meu trabalho é absurdamente complexo, ele é categoria de gênios, de atleta, não só atleta por atleta. O que eu ia falar? Olha como uma coisa vem e vai. Você tem que entender tudo, indo e vindo, estando ao mesmo tempo. Eu falo alguma coisa de propaganda de trabalho, que otimiza as máximas do dinheiro para eu continuar atingindo. Eu tenho que mostrar o meu templo renovado, do que eu entendo o que é a idade, o que mesmo são manutenções, o que mesmo são profilaxias. Se a doença chegar, ainda que eu não veja a morte em momento algum, ou eu morra só mais uma vez. E a ressurreição vai ser, eu acredito que até antes da morte, eu vou ter resposta totalmente lúcida, porque eu tenho uma condecoração particular perante essa condição revelatória, já edificada entre condições de isolamento, de celibato, de modernidade, para poder estar falando isso agora também. Então, eu vou falar esses dias aí para não ficar chato, uma hora ou outra um pouco sempre do meu trabalho, que está tudo ligado. Quando você vai no supermercado, você compra um remédio, entre ângulos, amplitudes, atividades físicas largas e restritas, o movimento está em todos os lugares. Que momento isso vira escape, fracasso de algum trabalho para compensar no outro, por que fica caro entre matéria-prima, por que às vezes parece que é barato e sucateado usando só recurso verbal, e às vezes não fecha a folha. E quando alguém tem que ter arma na mão, matar para morrer, para não morrer, né? Morrer para não matar, isso independe de armas. E sobre um protocolo de fé, ele não se justifica com arma na mão, e o corpo é o maior arsenal. Você dominar campos telecinésicos, compreender teletransporte, questionar. O valor da ressurreição implica você entender vida maior, vida menor, abdução, transmutação, teletransporte, ressurreição, Eucaristia, praxes, que eles categorizam como um fator acadêmico máximo, quais são as máximas da macroperiodização, que você reúne variáveis. Constantemente você mantém classicismos de bases sólidas perante que lhe assegure não acidentar, repetir, singularizar o tempo, deslocar e te apresentar relatividades constantes entre estáticas e dinâmicas, como que você utiliza tudo isso, né? Que é uma coisa que eu faço muito bem, ainda que não pareça. E ainda que não pareça, temos umas questões de coisas que não podem acontecer com pessoas que adquiriram as máximas que eu adquiri, como habilidades especiais que eu também tenho, de grandes físicos que ainda estão em jogo, em esfera de dizer o que é de fato uma árvore genealógica, relações não parasitárias que justifiquem família e fé e monoteísmo, entre causa e efeito de todas as coisas. Sobre alguma condição todo mundo rouba, sobre alguma condição todo mundo come todo mundo. Isso não funciona para mim. Sobre condição de miséria, alguém vai vender o filho, vai matar um filho. Por que mataram um filho? Né? Então eu tenho uma radicalidade em pauta. Gravando um pouco, né? E vou apresentar a vocês também o que é um protocolo papal,
um protocolo físico, um protocolo governamental, que é um ato político da Santíssima Trindade perante religioso é política, porque são as propriedades fundamentais do criacionismo. Há quem categoriza assim ou não. Tem essa teoria que o trânsito energético, o trânsito espacial, a chave não é roubada. Quem justifica, se não conhece Deus e não acredita que existam outros espaços maiores, não conhecidos, e que alguns vêm e vão deles, e que obedecer religião é algo não acreditado como descabido. Porém, também colocam falsos profetas no fundo do poço, porque eles se escondem dentro de igreja para fazer que a igreja seja não só acreditada, e nem regimes que não aceitam igrejas não acreditadas, homens que não são homens, mulheres que não são mulheres, e que não produzem, não receituam. Eu tenho o câmbio real entre o tempo que não precisava de receituar, que tratos traziam fidelidades, né? Condições tribais, o que é justificar quem. Corrupção é nos olhos de quem, fidelidade é nos olhos de quem, né? Então eu estou dissertando atualmente bases sobre filosofais acima, eu tenho alguma verbo gerundificação sistêmica, sobre o verbo como o verbo te convida a saber nomenclaturar com singularidades, entre popularidades, a você ter um trabalho com especificidade que não seja confundido nem falseável, que ninguém consiga roubar de você, e que pode ser traduzido e falado em várias línguas, que um vai achar que é ateu, um vai achar que é religioso, mas ele não é incongruente. Então, comendo amendoim, amém, doendo. Eu tenho uma capacidade codificatória muito alta. Às vezes eu sei repetir, tolerar cargas de esforço muito grande, eu trabalho como se eu fosse uma constante. Eu tenho que saber impostar isso sobre racionalidade, como se não observável, não tem que provar para ninguém, não precisa categorizar, e entre máximas civilizatórias você tem que entender o que é a ciência do religioso, do não religioso, o trabalho, as relações de casa, rua, trabalho, no mínimo, que convidam a você buscar subexistencializar impessoalidades como pessoalidades. E aonde está o erro entre o ateu e religioso sobre o valor real que implica responsabilizar sozinho, não acidentar, não adoecer, não matar, ou sobreviver, em que momento o testemunho apostólico, né? Não necessariamente católico romano, ou paradoxo do sepulcro, Estado laico, né? Até que ponto algumas coisas são toleradas, mas existem diferenças gritantes. Um prostituindo de perna aberta, a quem atribui a liberdade de incomodar o outro, e recolhido, descabido em algum momento, que fica destituído de valores, que fica contaminado, e a quem vira o celibato, justificar de fato devoção e não necessariamente praticante, quando o mundo da pedofilia, do incesto, existe um monte de condição de entender as coisas, de mesmo provar aquilo que virou descabido, né? Inclusive incesto. Há quem justifique o né? Sobre alguma pureza, um filho vem, né? Porque que é Jesus colocado como adotivo, não necessariamente. Sobre alguns afastamentos não é considerado incesto, sobre alguma condição dentro da Santíssima Trindade não é um incesto dos maus olhos, nem da pornografia, nem isso aqui, mas tenho condições sobre isso aí, né? Quando há transferências de coisas observáveis e absurdamente distantes garantem a virgindade e justificar pilares maiores, o incesto da Santíssima Trindade, vamos assim colocar, ele não tem essa temporalidade podre, que às vezes, né, pais e filhos são estupradores. Não necessariamente, porém, o que são responsabilidades dentro de uma casa, que a quem transferir a responsabilidade de deixar que o da rua come, é ladrão e corrupto, antes então os de casa comer e perpetuar a própria raça, né? Fica-se aonde está o erro, e entre não descapitalizar o capital maior sobre a elementaridade da criação, que trabalha com algumas parcialidades, mas que tem um contexto totalizado, dentro de um planeta, entre um interstício espacial,
num dado momento, um planeta fica mais datado quando tem tudo que tem do que um interstício espacial grande, aparentemente homogêneo, de trânsito, como se fosse uma rua, que não é também para ser apontada como mundo imundo, as conveniências das perdas e dos medos das pessoas, a quem apontar céu e inferno, anjos e demônios, é mais conveniente, fica mais fácil. Muitos não sabem encarar essa transição. E porque podem ficar no lugar e não necessariamente entender o outro perante relatividades e campos telecinéticos, né? Então, são muitas coisas em pauta que implicam você entender com muita transparência quem você é. Todos esses valores entre buracos, o que é o sexo, o que são as condições sensoriais além do sexo, oral, anal, genital, o que ficou de fato categorizado como heterossexual, homossexual, poligamia, monogamia, as máximas entre movimento. Eu tenho protocolos, eu sou uma astrofísica que, entendendo movimentos e posições com seriedade, você tem que entender por que você faz e por que você busca, como isso está em tudo, e isso é comercializado, para quem, contra quem, a favor de quem. Então meu trabalho é muito extenso. Geralmente seria não concluir uma vida em uma banca, não te leva a morrer por isso, nem que você mate em tantos campos de guerras, literalmente apocalipsíveis. Se você se apresenta de uma forma tal, ou vão roubar, ou vão te matar, né? Assim já foi feito com Jesus e foi feito com Maria, inclusive. Então eu tenho que me impostar longe, como se eu fosse um telefone sem fio, ou mesmo prestar ao longo do tempo de acordo com as necessidades e mostrar como eu busco as necessidades, porque você passa a ser considerada um alien. Então você está indo, você está voltando, se você não está, você é intruso, que é o que eles utilizam o recurso de apontar. Se não era ladrão, mentiroso, louco, era Deus. Quantas vezes tem que morrer, deixar que te matem para afirmar o processo evolutivo, para dizer que é encarnado entre outros, não necessariamente para entrar e sair no cosmos. Pela lógica, você tem que entender o criacionismo das propriedades fundamentais, como que o humano acontece, e é pelo valor perpetuativo do que você busca. Então você tem que entender poligamia, monogamia, ou questionar isso daí, até que ponto as máximas da liberdade é o sujeito, ele é monogâmico, só que ele só fica com um a cada dia, troca todo dia. O que ele esconde, o que ele evoluiu, onde está o erro. O sujeito é monogâmico, mas ele não necessariamente usa só o buraco da frente. Qual a diferença entre heterossexual e homossexual? Mas se eu não fizer isso, meu marido vai me deixar. Tá, em determinada condição, ainda que você faça e ele faça, a ponta da rua bem, entende o da rua como pecado, não pecado? Qual a diferença? É um jogo mercadórico? Todo mundo tem que se cuidar na saúde e na doença. E quando você é enganado, você não acata ser mais enganado. Aí diz que uns tem que ser passivo e tem que ser ativo, tem que aguentar tudo e o outro não tem que aguentar nada. Aí implica você se vender, a liberdade está para todos, independente de achar esse de barriga para cima, papai e mamãe ativo agora. Não necessariamente. Mas está no buraco da frente, está no buraco de trás. Há quem veja, há quem fale, qual que sente mais, quem sente prazer primeiro, sente depois. Temos N condições, e sobre as condições educativas temos pedofilia, prostituição, comércio total, limite de trabalho, de edificar a casa, a luz da repetição, a luz de Maria, a cruz de Jesus, a minuciosidade perante todas as coisas, né? A perpetualidade, a transfiguração, a subsistencialidade eucarística, entre agudos e crônicos, que você entenda a praxeologia perante a relação teoria-prática, questionar os evangelhos e se impor. Ser o evangelho, ser a Bíblia, você tem que atingir essas máximas, além de capacidades postulatórias. Você tem que viver isso e também tem que entender, foda-se quem mal te aponta. Será desapontado. Apenas um pouco hoje, agora.